Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar nessa manhã de terça-feira. Hoje é dia 18 de julho e a partir de agora você acompanha as principais notícias do dia. Eu te convido a conhecer os destaques desta edição. Toque de recolher. Depois de tiroteio no mutirão, lojistas e feirantes fecham as portas e escola suspende aula. As barracas estão praticamente vazias nessa área. Quem caminha pela rua caminha apressado. O medo é de que um novo tiroteio possa ocorrer a qualquer momento. A Secretaria de Segurança Pública anuncia números das ações contra a criminalidade e os investimentos para a guerra contra o tráfico. Uma adolescente de 17 anos é apreendida como uma mala com drogas no aeroporto Eduardo Gomes. E ainda, a TRE e candidatos se preocupam com a abstenção de eleitores no pleito desse ano e a SMTU se recusa a garantir o transporte gratuito no dia das eleições. No quadro Lição de Casa, os benefícios da leitura para o desenvolvimento intelectual. O Brasil está entre os países com menos livros, onde menos livros foram vendidos. 44% da população não lê e 30% nunca compraram um livro. E as meninas do Iranduba são homenageadas pelas conquistas no futebol feminino brasileiro. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, um ótimo dia para você. Agora são 6h02. Nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Para isso é muito simples. Você pode mandar a sua mensagem de texto, áudio, com a sua sugestão de reportagem, denúncia ou flagrante. É só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Anota aí, o nosso número é o 99225-8767. Você também pode entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. E um jovem de 23 anos foi morto na noite dessa segunda-feira na zona norte de Manaus. Foram 9 tiros de pistola. A suspeita é que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas entre traficantes da área. Moisés Benevenuto da Silva, de 23 anos, foi morto por volta das 9 da noite desta segunda-feira aqui, na rua Maracaibo, no bairro Nova Cidade. Segundo informações de testemunhas, ele estava ali, naquele barranco ali em cima, provavelmente comercializando drogas, quando vários homens chegaram num carro Voyage vermelho e dispararam contra ele vários tiros. Ele chegou a descer o barranco, ainda baleado, correu aqui nesta direção e exatamente ali onde estão os carros do IML e da polícia, ele foi morto. A polícia está investigando esse caso, mas a suspeita é que ele realmente estivesse envolvido com o tráfico de drogas. E um cabo da Polícia Militar foi baleado nesse fim de semana durante um assalto a um ônibus da linha 677, que faz o trecho Cachoeirinha Jorge Teixeira, lá na zona leste da cidade. O filho dele também ficou ferido após reagir a esse assalto. Tudo aconteceu quando o sargento da Polícia Militar, conhecido como Haroldo Correia da Rocha, estava saindo de um culto religioso. Ele estava acompanhado do filho de 16 anos e iria para casa. Quando ele chegou em uma parada de ônibus como esta, que fica aqui na Grande Circular, ele entrou no ônibus 677 com destino à zona leste da capital. Logo em seguida, na Avenida Buriti, 3 homens entraram no coletivo e anunciaram um assalto. Os passageiros ficaram apavorados com a situação e foram obrigados a entregar todos os pertences. Quando o policial resolveu tirar o telefone do bolso, um dos suspeitos gritou e disse que ele estava armado. Foi então aí que eles resolveram esfaquear o policial. Só que o filho tomou as dores do pai e se meteu na frente. E por conta disso, teve uma das mãos ferida. Os suspeitos fugiram e o pai e o filho foram levados para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. E é importante enfatizar que esse é mais um caso que se repete na nossa capital. De acordo com o Sinetran, de janeiro a junho foram registrados
1.815 assaltos no transporte coletivo. E moradores do bairro Mutirão viveram minutos de terror nesse fim de semana. Cerca de 20 homens invadiram uma comunidade próximo à feira do bairro e dispararam contra as pessoas que passavam pela rua. 10 foram baleados e 2 pessoas morreram, entre eles um adolescente de 16 anos. Minutos de pânico. Ele deu um tiro no rapaz aqui que pegou aqui, ó. Essa bala aqui tinha varou da perna dele e bateu aqui dentro. E frente a frente com os bandidos, a súplica pela vida. E gritou assim, pelo amor de Deus, eu sapateiro, não mexo com ninguém, vocês querem me matar? Ele fez assim pra mim, que talvez não fosse me mexer. O testemunho é de um senhor de 71 anos que viveu momentos de terror na zona norte da cidade. Entre as tristes histórias que vitimaram essas pessoas aqui no bairro Novo Aleixo está a de 3 irmãos, um de 5, outro de 13 e o de 16 anos. Eles chegaram aqui nesse salão de beleza para poder cortar o cabelo e ir para a igreja. Isso era 5h30 da tarde. Quando deu 6 horas, essas pessoas, esses homens, cerca de 20, chegaram por vários becos aqui atrás da feira do Mutirão e cercaram as pessoas que estavam por aqui. Um dos irmãos, o de 5 anos, foi segurado pela moça que cortava o cabelo. Já o de 13, o Jairo Barbosa da Silva, e o Vitor Lucas Barbosa da Silva, de 16 anos, correram. O Lucas conseguiu se esconder em uma sapataria. Já o Jairo foi atingido com 7 tiros aqui. O Lucas recebeu um tiro na perna e se escondeu aqui na sapataria do seu Bené. Aqui na sapataria do seu Bené, agora que está aqui para falar com a gente, ele explica em detalhes o que foi que aconteceu. Tava tudo aqui, ó. A porta tava assim. Ele deu um tiro no rapaz aqui que pegou aqui, ó. Essa bala aqui tinha varou da perna dele e bateu aqui dentro. Aí veio. Aí ele chegou, o menino correu, me acertaram, me atiraram, já mataram meu irmão. Ele ficou lá no canto lá, olha, sentado. E aí o mototaxista se deitou aqui. Deitado. Aí eu digo, te cala, rapaz, te cala, meu irmão. Aí, tudo bem. Aí o cara soltou o pé na banca aqui, bah! Aí eu fechei a porta assim. Ele mandou bala aqui, bah! Pensando que era o moleque de lá, pegou bem aqui, ó. Esta bala aqui que pegou aqui, ó. Entrou aqui, passou a beirando. A costela aqui, ó. Essa não é a primeira vez que a comunidade aqui atrás da Feira do Mutirão sofre com retaliação sobre o tráfico de drogas. No dia 27 de abril deste ano, um casal de idosos e uma mulher deficiente ficaram feridos depois que traficantes jogaram uma bomba nessa casa aqui onde eles moravam. O objetivo dos bandidos era atingir uma outra casa, mas eles acabaram errando de alvo. As pessoas da família ficaram bastante feridas, foram levadas para o hospital e já foram liberadas, mas tiveram que sair aqui do local. Até agora, a placa de vende-se se encontra aqui na comunidade. Agora, a família desses jovens que acabaram sendo feridos nesse tiroteio disseram que eles não têm nenhuma relação com o crime, ou seja, eram inocentes, e que todas as pessoas que foram vítimas desse tiroteio estavam na hora errada e no lugar errado. Meu sobrinho nunca foi envolvido, esse meu de 16 anos, ele foi na delegacia para tirar um documento. Uma vez o outro de 3 anos, da brinca de papagaio por aqui tudinho, o menino correndo no meio da rua. Aí alguém vem dizer, eles só acertaram quem não tinha nada a ver com a coisa. Só vieram mesmo quem pagou pelo pato, que foi os inocentes da área aqui. A marca da violência está nas portas das casas. Aqui, uma marca de tiro. Ali naquela casa a gente vê também mais marcas de tiros, um reflexo da violência que aconteceu na tarde deste domingo. Aqui na Rua Penetração, um dos outros pontos onde aconteceu esse tiroteio e mais vítimas foram feitas. Dessa vez, Janderson Silveira Protásio, de 23 anos. O que aconteceu quando esses 20 homens chegaram em vários carros diferentes. Eles fizeram o cerco aqui na comunidade. Alguns veículos foram identificados como um Siena cinza, uma S10 preta e também um carro vermelho modelo Voyage. Esses carros que ficaram estacionados em locais específicos e depois esses bandidos chegaram e começaram a atirar para todos os lados. O Janderson, segundo testemunhas, quando ele estava passando por aqui,
os bandidos, os assassinos também. Começaram a atirar várias vezes e atingiram o Janderson, que correu, mas acabou caindo aqui. Nesse ponto, ele foi atingido com 10 tiros pelos assassinos. E depois disso, fugiram. De fato, todas as características traçadas nesse evento traçam como uma atividade planejada, orquestrada, no sentido de eliminar alguém, né? Com os elementos que nós temos agora, inclusive estamos com equipes em campo, né, para levantar essa situação e trazer alguns informes para que possamos validar aqui na delegacia e traçar a investigação de maneira mais correta. Além dos 2 mortos, outras 8 pessoas também ficaram baleadas, incluindo o adolescente de 13 anos, que é irmão de Lucas. 4 pessoas vieram aqui para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo e já foram liberadas. Outras 2 que ficaram feridas no local do crime não quiseram atendimento. Já o adolescente de 13 anos foi levado para o hospital e pronto-socorro Joãozinho, onde passou por uma cirurgia para retirada das balas e encontra-se em estado estável. E logo após esse tiroteio que aconteceu no bairro do Mutirão, os moradores e comerciantes ficaram com medo por conta desse clima de insegurança. Lojistas e feirantes fecharam as portas e uma escola da rede municipal suspendeu as aulas para preservar os alunos. O clima por aqui é de medo. Nós estamos na conhecida Feira do Mutirão e o movimento aqui é este, olha, praticamente parado, se comparado com um dia normal. Há relatos de que houve tiros no início da tarde e que traficantes teriam decretado um toque de recolher. Por isso, lojistas fecharam as portas do comércio. As bancas também, as barracas estão praticamente vazias nessa área. Quem caminha pela rua, caminha apressado. O medo é de que um novo tiroteio possa ocorrer a qualquer momento. Alguns comerciantes que realmente precisam trabalhar não tiveram escolha e, por isso, abriram as suas bancas, apesar de estarem com medo. Estamos aí trabalhando, dando glória a Deus, mas está acontecendo aí, mas o cara não pode desistir não. O barco continua, né? Não pode desistir do teu trabalho não. É difícil, mas quem tem Deus no coração, Deus não se abala do que dos seus fiéis não. É trabalhar, tocar o barco para frente. Todos fecharam as bancas com medo dessa situação. Porque de repente pode haver um tiroteio aí, né? E feriu as pessoas que nem feriu ontem lá dentro, né? Eu acho que é isso que é o problema, o medo deles estarem com a loja aberta, os feirantes trabalhando. Alguns comerciantes, muito poucos, abriram as lojas, mesmo com o risco, mesmo com o dito toque de recolher. Mas alguns deles pedem segurança, pedem um combate efetivo ao tráfico de drogas. As pessoas estão amedrontadas, todas que estão aí na rua, olha, seus comerciantes aí estão todos fechados, tá vendo? Querendo trabalhar, queremos mais sensibilidade das autoridades para ver essa parte aí. Senhor governador, senhor prefeito, venha verificar essa situação. Hoje estaria lotado, hoje aqui, essa rua estaria lotada, as pessoas vendendo as suas mercadorias, mas com essa situação, olha aí ó, como está tudo fechado, não tem condições. A polícia está aqui no local, uma viatura está estacionada exatamente aqui no cruzamento da penetração da Rua da Feira com a Rua 1. Existem outras viaturas também fazendo ronda nos quarteirões aqui nas proximidades desta área do conjunto Amazonino Mendes, mas isso não é suficiente para tirar o sentimento de medo da população. E por isso, os comércios, as lojas e as bancas continuam fechadas. Para se ter uma ideia da seriedade da situação aqui, a Escola Municipal Ulisses Guimarães suspendeu as aulas. Aqui no cartaz diz que as aulas estão suspensas nos turnos vespertino e noturno por motivo de luto. Mas, em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que as aulas foram suspensas por motivo de segurança e devem retornar ao normal nesta terça-feira, caso essa situação aqui seja resolvida.
A que ponto chegamos, né? E o jornal A Crítica de hoje também destaca esse assunto. Reféns da criminalidade. Após ataque, lojas fecham as portas. Um dia depois de bandidos armados encapuzados aterrorizarem a área na Zona Leste, comércio fecha por medo. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E uma adolescente foi apreendida na tarde desta segunda-feira com 5 quilos de drogas dentro de uma mala lá no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Danilo Alves, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Danilo, bom dia. Qual era o destino dessa droga que a adolescente estava transportando? Conta pra gente. Oi, Adriane, muito bom dia para você. Bom, o destino dessa mala cheia de drogas era São Paulo. Na verdade, essa adolescente de 17 anos, ela veio de Porto Velho, ela fez uma conexão aqui no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta das 4h30 da tarde e ia para São Paulo, ou seja, a droga veio de lá. Ela estava esperando o voo quando a Polícia Federal interceptou a adolescente e perguntou sobre a questão das malas que ela tinha colocado, né? Que ela havia colocado para despachar. Foi então que ela disse que havia apenas materiais normais, como roupas, e foi chamada até a sala da Polícia Federal. A mala dela foi interceptada, levaram para aquela sala de verificação da PF. Foi então que lá viram que a mala estava cheia de drogas, de maconha, na verdade, tipo skunk. A adolescente, depois de que foi flagrada com essa droga, esse entorpecente, disse apenas o seguinte: 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Foi a única frase que ela disse depois de dizer que ia falar apenas na frente de um advogado. Foi então que a Polícia Federal deu voz de prisão. A gente sabe que adolescente não vai preso, vai para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, ou seja, vai apreendido até lá para poder começar a fazer um processo criminal que, na verdade, eles instituem, né, um ato infracional de tráfico de drogas que, na verdade, que vai ficar aí feito todo esse crime. Agora, o que acontece, Adriane, é o seguinte: como ela não é daqui, ela é de Porto Velho mesmo, ela disse que o advogado dela vai chegar de lá hoje. Então, a justiça aqui da nossa cidade vai esperar para poder fazer a audiência dela e saber como é que vai ficar essa questão das medidas socioeducativas. Se ela vai cumprir aqui em Manaus ou se não, se ela vai cumprir lá mesmo em Porto Velho. Mais uma vez, a gente mostra aqui no Manhã no Ar pessoas se arriscando com a questão de drogas em malas. Aqui o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes apreende muita droga. A Polícia Federal está de parabéns mesmo em relação aí a essa questão de investigar, porque foi a atitude suspeita dessa adolescente, segundo a Polícia Federal, que despertou a curiosidade da Polícia Federal para poder investigar isso. Ela já tinha saído de lá com a suspeita. Quando chegou aqui, foi só a confirmação. Tudo aconteceu por volta das 4h30 da tarde, como eu disse, e ela foi encaminhada à DEAI por volta das 6 horas. A delegada plantonista que atendeu hoje, a delegada Elizabeth de Paula, que é titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, deve cuidar de todo esse caso para saber se essa adolescente fica em Manaus ou se não volta para Porto Velho para cumprir essas medidas socioeducativas. Mais uma vez a gente fala, é muita coragem ou até mesmo, né, falta de orientação para poder chegar aqui e tentar levar essa droga para outro estado, principalmente no modo aéreo, se arriscando ainda mais por conta para ganhar uma quantia qualquer, não importa qual é o dinheiro que você vai receber para poder fazer o transporte dessa droga, a gente sabe que é um risco muito grande. Adriane. Agora, Danilo, apesar das pessoas da polícia conseguir fazer uma grande apreensão no Eduardo Gomes, mostra também uma certa fragilidade, porque isso tem acontecido com tanta frequência que se apreende uma mala, várias outras passam, né? E essa aí já veio de Porto Velho, houve a suspeita lá e aqui houve a constatação desse crime que foi cometido por uma adolescente. A gente registra a participação muito grande de mulheres no tráfico de drogas, mulheres adultas já, e nesse caso parecia
que estava tudo planejado, já tudo esquematizado. Se eu for pega, eu sou de menor mesmo, não é um crime, eu vou ser apreendida. Já tem até um advogado lá que está vindo para Manaus para resolver essa situação, enfim. Uma área em que o setor do crime, em que os criminosos investem bastante, que é no envolvimento de menores nesse tipo de crime, porque eles acabam ficando muito pouco tempo apreendidos, né? Ela tem 17, fica ali no máximo até 21 anos presa. Se ficar, que deve ficar ali, presa na verdade não, apreendida por um ano, já que falta um ano para completar 18 anos. Enfim, são situações assim, que a gente lamenta muito de noticiar com tanta frequência de uma adolescente que deveria estar estudando e de repente transportando drogas em um transporte interestadual, uma mula, né? Que faz esse transporte, mas podia ser um tráfico até internacional, dependendo de onde ela iria. Pois é, essa questão do tráfico de drogas em relação às mulheres é muito comum. Se a gente for parar para pensar, quais são os últimos casos que aconteceram aqui no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes foram mulheres que foram presas com malas cheias de drogas. Pessoas que iam daqui para Brasília, que iam daqui para o Rio de Janeiro, faziam a conexão em outros lugares ou até mesmo saíam daqui de Manaus com essa droga daqui para ir para os outros estados. Parar para prestar atenção, a maioria é de mulher. A mulher, ela acaba tendo aí essa coragem porque vê ali, né, depois que o traficante conversa com ela, vê que é uma situação mais fácil para ela ganhar um dinheiro mais fácil, mas aí às vezes não acontece tudo isso. Questão também da fragilidade do sistema, também é uma outra questão, outro ponto muito bom. Isso porque a Polícia Federal faz o trabalho dela, até mesmo a Polícia Civil já fez apreensão aqui, como a Rocam, Polícia Militar, mas existe algum tipo de situação que a gente ainda não sabe o que é. Não sabe se são as máquinas que acabam, sei lá, de raio-x, que acabam não detectando aquela droga ali, ou até mesmo o procedimento das empresas para colocar essa mala no aeroporto e também no avião, na própria embarcação, ou na embarcação no caso não, desculpa, no próprio avião mesmo. Então a gente não sabe se existe alguma falha nesse sistema, mas o que se sabe é que a polícia está fazendo esse trabalho de formiguinha, né, de tentar identificar esses suspeitos para poder fazer essa apreensão. E também a questão dela ser adolescente fica mais fácil ainda mesmo para o mundo do crime, porque é uma adolescente, sai daqui a um ano, até 19 anos a justiça pode aplicar medida socioeducativa com ela, ou seja, ela tem mais 2 anos aí de liberdade, digamos assim, né, até ela poder realmente responder por si. A partir de 18 anos ela já é de maior, mas dependendo desse crime de tráfico de drogas, ela responde medidas socioeducativas até os 19 anos. Agora eu espero que essa adolescente consiga ter aprendido, né, que não é muito bom, na verdade não é nada bom ter realizado esse crime, porque é um crime esse tráfico de drogas, porque é tráfico de drogas, apesar de ela ter sido, como você falou, uma mula, né, que é a expressão que eles dão para as pessoas que acabam fazendo isso, que levam essa droga para outros estados, mas tomara que ela tenha aprendido que isso é um crime e que agora vai responder por tudo isso, o que ela fez. Adriane. Obrigada, Danilo, pelas informações. E os frequentadores do Parque Senador Jefferson Pérez e os moradores da área não aguentam mais a falta de segurança no local. De acordo com a comunidade, por dia acontecem em média 4 assaltos no parque, além de carros e residências que são furtadas. Imagina só a situação. Você sai de casa à procura de um lazer, quer se distrair, quer caminhar. Uma das opções aqui na cidade são os parques. Esse aqui, onde a gente está, é o Parque Senador Jefferson Pérez, um local bastante atrativo, bem arborizado. Tem 5 entradas e apenas 3 seguranças fazem a ronda do local. De acordo com os moradores que moram aqui próximo, cerca de 4 e 5 assaltos por dia são registrados aqui dentro do parque. Estão precisando de segurança, principalmente aqui no entorno do parque, interna do parque também, onde os seguranças estão precisando de segurança, fora os moradores do local. Tá? Hoje nós criamos um grupo aqui com os moradores para tentar monitorar e ajudar uns aos outros aqui em relação a
o estacionamento, a entrada e saída daqui do parque, mais ou menos dessa situação nós estamos passando aqui, precisando de ajuda, de segurança e apoio de algum órgão, alguma coisa assim. Aqui ao lado do Parque Senador Jefferson Pérez, tem uma rota de fuga que os assaltantes usam. Eles caminham por aqui, esperam as vítimas e cometem os assaltos. Uma situação bastante comum aqui na área e os moradores não aguentam mais esse tipo de situação, já que os carros, a maioria fica estacionado. Aqui na rua, esses carros são abertos, objetos de dentro desses veículos são furtados. Foram 4 assaltos só no meu carro, mais os vizinhos lá de cima e os demais. Então, a gente que coloca carro aqui na rua fica sem segurança. A situação no período noturno piora bastante porque as lâmpadas aqui dos postes estão queimadas. Então, caminhar por aqui à noite requer muito mais cuidado. É perigoso demais aqui à noite, fica essa luz queimada. Aí nós temos a esposa, os filhos, para sair à noite é complicado. Toda manhã cedo que minha esposa vai sair para a faculdade, eu fico olhando ali do portão, vou com ela até ali na esquina. Quer dizer, não vou fazer quase nada se tiver alguma situação perigosa, mas eu, pelo menos, para aquele descargo de consciência, eu vou olhar minha esposa sair, até para pegar o ônibus para ir trabalhar ou para estudar. E aqui está muito perigoso, a gente vê de tarde aqui, depois de 5 horas da tarde, aqui da 7, corre de gente passando aqui roubando. Rouba na 7 aí, na parada de ônibus, e vem para cá, eles fogem para cá, e passa a ver o pega-pega. É com faca, é com arma. À noite aqui de madrugada a gente acaba passando televisão na cabeça, geladeira, fogão aqui, parece uma coisa de mudança, mas não é roubo. É roubo que rouba nas casas de madrugada. Mesmo com segurança, que a gente observa aqui na porta do parque, os assaltantes continuam praticando esses delitos. E aqui próximo tem o 24º Distrito Integrado de Polícia. Os casos são registrados, a polícia é chamada. E que tipo de resposta que vocês têm? Nenhuma. A resposta que a gente queria ter, nós não tivemos. Já passamos ao comandante, ao capitão do 24º, ele disse que ia mandar apoio para a gente aqui, mas nada foi feito. A Polícia Militar informa que os policiais da 24ª SICOM, responsável pela segurança no centro e bairros adjacentes, atuam com policiamento a pé, motorizado e com dupla Cosme e Damião, que são 2 policiais andando juntos ali naquela região. A Polícia Militar informa que, para melhor atender a população em caso de denúncias, a população pode entrar em contato com o supervisor de área no telefone 98442-1548 ou com o capitão da 24ª SICOM, Rainelo. O telefone é o 98828-1615. E uma fiscalização na unidade prisional do Puraquequara resultou na apreensão de armas e drogas, celulares e outros objetos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, alguns dos itens foram encontrados com a ajuda de um aparelho de scanner. Os detalhes na reportagem de Mário César Filho. 49 celulares, chips, armas, facas, quase 500 trouxinhas de óxido, maconha, mais de 100 objetos pontiagudos e até 9 caixas amplificadas. Esse foi o resultado da operação de varredura e revista realizada na unidade prisional de Puraquequara, na zona leste de Manaus. Cerca de 1.400 homens envolvidos. Exército, Marinha, Aeronáutica, PM, Polícia Civil e ainda agentes da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. Nós reputamos extremamente positivo. As quantidades foram bem menores. Lógico, tivemos a surpresa de 2 armas de fogo, isso sempre é preocupante. Mas, como nós dissemos, essas armas de fogo provavelmente já se encontravam ali pelo local onde elas estavam e pela maneira como estavam acondicionadas, elas já se encontravam ali há bastante tempo. Já virou rotina encontrar drogas, celulares e objetos pontiagudos nas revistas em presídios. Mas dessa vez, o que chamou a atenção de todos os envolvidos na operação foi justamente o fato de terem encontrado armas de fogo, um revólver calibre 38 e uma pistola 380, que estavam em um fundo falso, dentro da parede de uma das celas. E só foi possível chegar até elas através de um detector de metal de alta precisão do Exército. Os detectores que são empregados são detectores militares, para a finalidade de campanha, mas pelo nível de refinamento, da qualidade de detecção, é possível localizar
facas pequenas, estoques, armas, munição. Ele tem essa sensibilidade mesmo através de uma estrutura, por exemplo, de concreto. E normalmente uma inspeção pelo tato ou pela visão seria difícil localizar. Os equipamentos de escaneamento de corpo, que são os body scan, estão sendo adquiridos e isso vai causar uma baixa muito significativa, porque nós sabemos que a maior parte da substância entorpecente, celulares, chips, carregadores, infelizmente entram em cavidades do corpo de visitantes. E isso é uma realidade, acontece sempre, e com o scanner de corpo isso vai simplesmente acabar. E um homem de 45 anos foi preso em Parintins suspeito de pedofilia. Segundo a polícia, ele tentou aliciar um menino de 11 anos por mensagem telefônica, mas o pai do menino descobriu tudo e denunciou o caso. O primeiro caso de pedofilia desse ano aqui em Parintins foi registrado aqui na 3ª Delegacia Interativa de Polícia. Um homem de 45 anos de idade, ele foi preso na zona leste da ilha, suspeito de tentar aliciar um menino de 11 anos de idade. O pai da criança, ao saber das mensagens que o suspeito enviava para o filho, ele se passou pela criança e acionou a polícia. Ele começou a mandar fotos das suas partes íntimas, também mensagens com conteúdos pornográficos. E aí nós montamos uma estratégia como chegar até essa pessoa, nós marcamos um encontro como se fosse a criança, a vítima, e ele foi até esse encontro, a equipe fez a prisão dele, não mostrou qualquer reação, foi uma prisão muito rápida, sem efeitos colaterais, e foi apresentado aqui para a delegada, né? A delegada Alessandra Tringueiro, que está investigando esse caso, faz um alerta aos pais. Os pais têm que estar atentos com quem eles estão falando no celular, porque esse acusado, ele primeiro perguntou o nome da criança, onde ela estuda, né, fazendo aquelas perguntas para saber realmente da vida, da rotina da criança. Na hora é muito lindo, né, postar foto, tudinho, mas realmente é um risco muito grande. A maioria desses pedófilos, eles acabam compartilhando essas fotos, né, com outros pedófilos, e isso vai, com certeza, colocando a criança, né, numa situação de vulnerabilidade, e que realmente só mesmo os pais que têm realmente esse poder de proteger essas crianças em relação a esse tipo de crime. O suspeito pagou fiança de R$ 2.900 e vai responder pelo crime em liberdade. E a casa flutuante que foi levada por criminosos na semana passada em Manacapuru foi localizada. Na verdade, apenas a estrutura do imóvel foi achada. O flutuante já havia sido desmontado. Com a ajuda de informações repassadas a familiares, a Polícia Civil conseguiu localizar o flutuante que foi roubado na última quarta-feira aqui no município de Manacapuru. O mesmo foi encontrado na Ilha da Machataria, que fica localizado na zona rural do município de Iranduba. Essas imagens mostram as condições a qual o flutuante foi localizado. A família foi conosco até na Ilha da Machataria, que fica a 30 minutos de lancha do Encontro das Águas. E lá neste local nós tivemos êxito em localizar o flutuante, mas este estava depredado. Eu acredito que os indivíduos que realizaram o furto, com medo de serem localizados, ou talvez com uma outra intenção, depredaram e tiraram as tábuas da parede e do assoalho do flutuante e jogaram no rio. Quando nós localizamos lá, a família começou a recolher essas tábuas. O delegado ainda ressaltou a importância do apoio da Delegacia de Iranduba no caso. Na Delegacia de Manacapuru, nós, apesar de termos nossos equipamentos para conseguir fazer a investigação, não possuímos ainda embarcação, lancha, né? Então, nós nos deslocamos aqui de Manacapuru até a cidade de Iranduba, junto com familiares, na busca de realizar a localização do flutuante. E foi imprescindível a ajuda do Dr. Chicre e a Delegacia de Iranduba, que nos cederam a gasolina e a embarcação para nós dirigirmos até a Ilha da Machataria, onde foi localizado, com a ajuda dos populares, o flutuante furtado. Nós conversamos com dona Zilma Meirelles, que é proprietária da casa flutuante, que ressaltou os dias de angústias que viveu desde que sua moradia foi roubada. Foi horrível, né? Que a gente não consegue dormir, pensando que a gente gastou, o sacrifício que tivemos, para se acabar assim rápido. É triste, né, mano?
Sem condições financeiras para trazer o que sobrou do flutuante para Manacapuru, ela pede ajuda. Se achasse a pessoa que pudesse ajudar, dar o motor para ir buscar, né? E porque eles estão lá, coitados, meus filhos. Então, passaram a noite já. Passaram o dia, passaram a noite. No Carapanã, não levaram nada. Quem puder ajudar a dona Zilma, entrar em contato com os fones 993740706 ou 99176-2591. Realmente uma situação muito complicada que não encerra por aqui. E claro que nós continuaremos acompanhando este caso e qualquer outra novidade nós informaremos. Situação complicada e triste. Imagina só, você sai de casa, quando você volta, a sua casa não está mais ali. E esse tipo de casa flutuante é muito comum aqui na nossa região, né? Tem um custo grande, as pessoas moravam ali, de repente voltam, a casa foi levada e foi completamente destruída, como a gente viu nas imagens agora há pouco. E parte da casa sequer foi vendida ou foi usada nesse crime, foi jogada no rio. Agora os familiares estão tentando recuperar o que pode ser recuperado para tentar reconstruir a casa. Enfim, eles precisam de muita ajuda, é claro. E se você tiver alguma condição, puder ajudar a dona Zilma, pode entrar em contato pelo telefone, anota aí, ó, 993740706 ou ainda 9176-2591. E ninguém duvida que comprar e vender pela internet é algo prático e rápido, né? Mas tanta facilidade assim requer o dobro de cuidados na hora de fechar o negócio. Isso porque os riscos de golpes têm se tornado cada vez mais frequentes. Alessandra decidiu anunciar a venda de seu carro em um site de compras. Logo apareceu uma pessoa interessada em fechar negócio. Ela não imaginava que seria vítima de um golpe. Eu publiquei no OLX, aí depois de 2 semanas me ligaram para perguntar se eu ainda estava com o carro. Falei que sim, que ainda não tinha vendido. Aí os compradores quiseram vir dar uma olhada, né? Mostrei o carro todinho. Depois de 2 horas eles voltaram e me mostraram o comprovante, né? Com 33.500. Aí passou as horas e eu, agoniada, não vi que não tinha dinheiro, fui no banco. Aí o rapaz de lá me falou que tinha sido em cheque. Casos assim são cada vez mais frequentes. Segundo o titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor, pelo menos 3 inquéritos policiais estão em andamento. Isso é um tipo de crime que nós temos, buscamos todo o recurso que a polícia tem e ainda temos que usar a carta precatória para outros estados, porque isso é uma quadrilha muito grande que é em todo o território nacional. É por isso que o consumidor, a pessoa que vai fazer esse tipo de compra na internet, tem que ter muito cuidado mesmo. O número de golpes aumentou porque cresceu a procura por compra e venda de automóveis na internet. Segundo um dos melhores sites desse tipo de negócio, pelo menos 4 carros são vendidos por dia aqui no Amazonas. É o segundo melhor número do país, de acordo com o site. Com mais gente comprando e vendendo, a atenção tem que ser redobrada. Quem vende só deve entregar o veículo se tiver tudo certo com o pagamento. Quem compra tem que verificar a documentação se não tem multa e nenhuma outra pendência. Dúvidas sobre a origem do veículo podem ser esclarecidas no site do Detran Amazonas. No momento que você tiver o CPF do vendedor, você pode entrar no nosso site e ele vai te informar todas as condições daquele veículo. Se ele tem multa, se ele não tem multa, se o condutor tem pontuação na carteira, como está a situação daquele veículo. Ele te dá desde o início, desde a certidão de nascimento daquele veículo até os dias atuais. A pessoa tem que tomar bastante cuidado, saber para quem é, saber negociar, porque essas pessoas que vêm com maus intenções, elas vêm, ela te dá um dobro, te dá um drible que você mesmo não sabe nem, você cai no golpe mesmo. E esse tipo de golpe aí é bem frequente, né, em relação ao comprovante de pagamento. No casos maiores, como foi esse aí, de mais de 30 mil reais, eles depositam um cheque, aí você vê o extrato da conta, tem um dinheiro na conta, né, a compensar. Em outros casos, com valores menores, eles simulam um depósito no caixa eletrônico, geram um comprovante de que foi depositado, mas no dia seguinte, quando o banco vai contar o dinheiro, abre o envelope e o envelope está vazio e aí a pessoa acaba sendo lesada. Se tiver qualquer
outra dúvida em relação à procedência do veículo, aí já para quem está comprando, é importante ir lá no site do Detran, como o Leonel falou, o site é o detran.am.gov.br. Em se tratando de compra e venda de veículos, é preciso sim ter todos os cuidados. E a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas divulgou o resultado das ações de combate às organizações criminosas que atuam no estado. Quem traz as informações é a repórter Amanda Morim. 30 toneladas de drogas, entre elas maconha e cocaína, foram retiradas de circulação nos últimos 2 anos. Um prejuízo que afeta diretamente as organizações criminosas que atuam no estado. 33.140 pessoas foram presas de janeiro de 2015 a 2016. Além disso, a Secretaria de Segurança Pública, junto com a Polícia Militar e Civil, prendeu só este ano de 2017 mais de 3.000 pessoas, todas envolvidas também com o tráfico de drogas. A organização criminosa é como se fosse uma empresa criminosa. Então, se ela não tem recursos, a tendência é falir. E nós já estamos vendo alguns indícios dessa falência. Que indícios são esses? A briga interna, por exemplo, dessa facção local, por domínio de boca de fumo. Que, na verdade, do ponto de vista econômico, não é bom, porque enquanto eles estão se matando, eles não estão negociando droga. Isso são sinais da falência do crime organizado no nosso estado. Vamos vencer essa guerra agora com isso? Não. Isso é uma coisa que tem que ser mantida pelos próximos gestores da segurança e, é lógico, nós temos que investir em homicídio, temos que investir em roubo de ônibus, mas essa base de sufocamento do crime organizado tem que ser mantida. E a desativação do Eduardinho foi discutida na Câmara Municipal de Manaus. Trabalhadores e representantes do Sindicato dos Aeroportuários acreditam que esse é o primeiro passo para a privatização do aeroporto internacional. A repórter Flávia Moura tem as informações. As operações do Terminal 2 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, conhecido como Eduardinho, serão desativadas e transferidas para o terminal principal a partir do dia 1º de agosto. Esse assunto foi discutido durante audiência pública aqui na Câmara Municipal de Manaus. Segundo o vereador Raulzinho, um documento será enviado ao Congresso Nacional, assinado por todos os parlamentares, para dizer que o Amazonas é contra a privatização. Nosso aeroporto está bem, nosso aeroporto está com atendimento de qualidade. Os funcionários, gente que trabalha mais de 20 anos, correm o risco de perder seus empregos, pessoas que dedicaram toda a sua vida. Então nós estamos aqui zelando pela cidade de Manaus, zelando pelo estado e também zelando pelo emprego dos trabalhadores. Durante a audiência pública, o secretário nacional do Sindicato dos Aeroportuários falou sobre os principais impactos com a privatização do Eduardinho. Privatizar o aeroporto Eduardo Gomes significa fechar a porta do desenvolvimento para o estado do Amazonas, porque a nossa carga, nossos passageiros, nossos equipamentos, a tecnologia, toda ela vem pelo aeroporto. E esse processo de privatização do aeroporto Eduardo Gomes, igual modo que vem ocorrendo com os demais aeroportos, como de Campinas e Guarulhos, ela significa a perca dos subsídios para a indústria do estado do Amazonas. O superintendente da Infraero, Abíbi Ferreira, não compareceu à audiência pública. Segundo os vereadores, ele foi proibido de participar. E agora são 6h43. Vamos ver como está o trânsito na cidade? Com as nossas imagens aéreas feitas pelo drone, que está na zona sul da cidade, está lá na Cachoeirinha, na Carvalho Leal. E aí o trânsito flui com bastante tranquilidade em ambos os sentidos, né? A Carvalho Leal, na Cachoeirinha, que a gente está passando perto da UNAT, da Universidade da Terceira Idade, da UEA. E ali o trânsito tem essa pequena retenção, mas causada pelo tempo semafórico, né? No sentido de quem vai para o Educandos, a tranquilidade também. Enfim, é uma área da cidade que quem está passando nesse horário não enfrenta nenhuma dificuldade. A gente mostra aí hoje a zona sul da cidade para tentar mostrar opções de para você transitar hoje pela cidade. Do lado ali tem a Codajás, do lado esquerdo do vídeo que a gente acabou de mostrar. E aí quem vai passando pela Carvalho Leal vai percebendo que não enfrenta nenhuma dificuldade nesse horário
nessa manhã de terça-feira. Daqui a pouquinho a gente mostra a cidade em outro ponto com as imagens aéreas do nosso drone. Porque agora a gente vai para o intervalo comercial, mas volta daqui a pouco. A gente vai falar das eleições suplementares previstas para o dia 6 de agosto. Falta menos de 20 dias, na verdade, para a realização desse pleito aqui em Manaus. E nós vamos saber como estão os preparativos do TRE para essa eleição atípica que acontece aqui na capital e no interior. É um instante só.